Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Andréa Doyle, eu estou muito feliz de estar aqui e gostaria primeiramente de agradecer imensamente a Giovana, a Mércia, a Gina e toda a equipe do CTN e das instituições parceiras que fazem esse programa das futuras cientistas, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Segundamente, quero agradecer por terem me convidado para falar com vocês aqui na Imersão Científica de 2024. É uma grande honra. E eu vou contar, então, um pouquinho da minha história para vocês. Meu nome é Andréa Doyle, eu sou formada em Informação e Comunicação pela Universidade de Metz, na França. Depois eu trabalhei muitos anos e mais tarde na vida eu decidi fazer o mestrado e aí escolhi Ciência da Informação na UFRJ, um programa em parceria com o IBICT, e lá fiz o mestrado e fiz o doutorado. Hoje em dia eu sou professora do curso de Biblioteconomia na Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, e também sou pesquisadora, sob a coordenação do Milton Shintaku, da COTEC, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para chegar até aqui. Eu já não sou mais tão nova, eu vou fazer 48 anos amanhã, dia 16 de janeiro. Bom, então eu passei por diversas coisas. Naquele tempo, no século passado, a gente tinha que fazer vestibular, um vestibular para cada curso de cada universidade que a gente fosse. Então, eu escolhi 3 vestibulares: letras na PUC, biologia na UFRJ e informática na UERJ, né? Eu sou do Rio, morei no Rio praticamente a vida toda, e escolhi essas 3 possibilidades de carreira e esses 3 vestibulares. Comecei a fazer letras na PUC, fiz acho que 4 semestres, mas não era bem isso que eu queria. E aí tive a oportunidade de morar na França para fazer um curso de francês, gostei, entrei lá na seleção para a universidade e escolhi um curso chamado Mediação Cultural e Comunicação, que eram os 2 primeiros anos da graduação na cidade de Nancy, e depois a segunda parte, que era especialização em informação e comunicação na Universidade de Metz, ambas na França, no leste da França. Aí, depois que eu terminei a faculdade, eu tive alguns trabalhos na França, voltei para o Rio e trabalhei 15 anos como produtora cultural. Eu produzia teatro, cinema, exposições, shows, festivais, eventos. Passei 15 anos fazendo isso. E aí, o último filme que eu fiz, a minha filha era pequena, eu era freelancer, né? Então significa que eu ganhava quando eu trabalhava, quando eu não trabalhava, eu não ganhava. E o trabalho no cinema tinha uns horários péssimos, me buscavam 6 horas da manhã, me devolviam 10, 11 horas da noite, 6 dias na semana, às vezes domingo. E aí eu, então, olhei para a minha vida, achei que a minha filha era pequena, que eu já estava fazendo isso há muitos anos e que eu precisava ter uma outra atividade, né? E aí eu decidi voltar a estudar. Em 2014, eu fiz a prova do mestrado, passei, comecei no ano de 2015, fiz o mestrado 2015, 2016, 2017 eu defendi o mestrado, mas eu já queria fazer o doutorado, então, ainda no mestrado, eu fiz a prova para o doutorado,
passei e comecei o doutorado logo na sequência da minha defesa do mestrado, o que significa que eu passei 6 anos seguidos na pós-graduação na mesma escola, né, de comunicação da UFRJ, no PPGCI do IBICT, fazendo o mestrado e o doutorado. E aí, durante esse período, eu já tinha vontade de ser professora da universidade pública, e aí, durante o doutorado, eu fiz alguns concursos. Fiz um na Bahia, não passei, fiquei em 10º. Fiz um em Goiânia, também não passei, fiquei acho que em 6º ou 7º. E aí fiz o de Rondônia em 2021, e aí eu passei em 2º lugar, e o primeiro lugar foi chamado, e logo em seguida o 2º lugar foi chamado. Eu tomei posse aqui na Unir no dia 1º de fevereiro de 2022. E aí, né, como que eu cheguei até aqui? Né? Eu tive essa trajetória e eu tomei uma decisão de ser professora da universidade pública, porque me pareceu que é um ambiente de estudo, de criatividade, de estar sempre aprendendo coisas novas. Uma das minhas atividades preferidas é aprender coisas novas. E aí, durante o processo da pós-graduação, eu tive a grata surpresa de aprender a fazer pesquisa e de gostar de ser pesquisadora. E aí, em 2021, algum tempo depois da minha defesa, eu tive a honra de ser convidada para participar da equipe do Milton Shintaku lá no IBICT, que é o Instituto de Pesquisa de Informação que nós temos no Brasil, fica lá em Brasília. Bom, aí o roteiro aqui das futuras cientistas coloca algumas questões para a gente discutir, né? E aí pergunta assim: qual foi o maior ponto de decisão que você teve e como você tomou uma decisão? Então, ao longo da minha trajetória para chegar até aqui, eu tive algumas decisões, né? A primeira foi escolher o curso que eu queria cursar na universidade. E aí eu escolhi uma primeira opção, não gostei, depois eu escolhi uma segunda opção. Então, isso é uma grande escolha que vocês brevemente vão ter que fazer também, né? E, enfim. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu tomei a decisão de ir morar na França e de estudar informação e cultura. Então, essa foi a primeira grande decisão que eu tomei. Depois eu me formei, comecei a trabalhar lá, mas tomei a decisão de voltar para o Brasil e de trabalhar com cultura no Rio de Janeiro. E aí eu fiz uns cursos, comecei a me integrar com o pessoal que fazia cinema, que fazia teatro, comecei como aprendiz, como estagiária, e depois eu fui sendo assistente, depois coordenadora, enfim, até chegar num lugar assim mais confortável. Aí depois foi a minha outra decisão, né? Que eu olhei para a minha vida, eu tinha né, assim, uma quantidade boa de trabalho, eu ganhava bem, né? Eu já estava mais ou menos sendo reconhecida naquilo que eu estava fazendo, mas eu entendi que aquilo estava muito conflitante com o meu desejo do meu relacionamento com a minha filha e também da tranquilidade que é você ter um salário fixo, né? Então, assim, você ganha muito bem quando trabalha, quando não trabalha, não ganha. Então, tem que ter toda uma organização de guardar dinheiro, de fazer umas poupanças e, às vezes,
né, tem coisas que acontecem, e aí eu decidi que o melhor para mim seria, ter um trabalho que tivesse um salário fixo e que tivesse, uma flexibilidade de horário maior, que eu pudesse, criar a minha filha, né, cuidar da minha filha melhor. Enfim, eu separei do pai dela quando ela tinha 4 meses e sempre cuidei dela sozinha. O pai, né, é presente mais ou menos, mas eu é que cuidava de tudo. E aí, qual foi a sua maior inspiração? Olha, familiarmente, né, minha avó, Raquel, era uma pessoa incrível, maravilhosa, que me apoiou a vida inteira. A minha mãe, que é uma mulher incrível, maravilhosa, que me apoiou a vida inteira e que também né, se aposentou agora, professora universitária, pesquisadora há muitos anos, então também me influenciou. A minha irmã, que é uma mulher incrível, maravilhosa, que me apoiou a vida inteira. A minha filha, que está se tornando uma mulher incrível, maravilhosa e que quase sempre me apoia, enfim, coisas de filho. As minhas amigas de infância foram maravilhosas. E na minha trajetória da pós-graduação, os amigos que eu fiz no mestrado e no doutorado foram, assim, as inspirações maiores que eu tive de possibilidades e de rede de apoio. E aí a pergunta, assim, foi difícil? Foi sim, foi difícil. Primeiro porque o ambiente acadêmico universitário, ele tem um potencial muito incrível de transformação e de aprendizagem, né, um ambiente muito rico, muito diverso, mas às vezes ele pode ser também um pouco tóxico, né, com as relações de hierarquia, com as relações de poder dentro da universidade. A outra dificuldade foi que eu fiz esse percurso todo de 6 meses e defendi o meu doutorado em 2021, em março, e fiquei 6 meses desempregada depois disso, sem ganhar nada, nem a bolsa do doutorado. Então eu tive que ter apoio da minha família também para poder continuar. E, por fim, quando finalmente eu consegui o emprego dos meus sonhos, era em Rondônia, né, eu tinha morado no Rio de Janeiro grande parte da minha vida. Então, eu tive que me mudar para Rondônia e, enfim, é uma decisão importante, é uma mudança importante que vem com as suas dificuldades. Mas não deixa de ser que eu estou aqui, estou felicíssima com o meu trabalho, estou me adaptando, né, à região norte, à região amazônica, Rondônia, Porto Velho, né, a cidade que eu moro, que tem seus encantos também, que eu estou descobrindo. E a pergunta se é possível qualquer garota ter a mesma profissão que eu, sim, é super possível, né, a carreira acadêmica, ela é muito relacionada com a carreira de pesquisa, na maioria das áreas, né, grande parte da pesquisa que se faz no Brasil se faz nas universidades públicas, então, né, as carreiras de pesquisa e ser professora universitária e pesquisadora, elas andam muito juntas, principalmente no Brasil, e, e o caminho enfim, é relativamente tranquilo, vamos dizer assim, né, assim, tranquilo, tranquilo não é, mas é possível, super possível, né, você faz a graduação, depois você faz o mestrado, depois você faz o doutorado. Enquanto você está no doutorado, você começa a fazer uns concursos, pesquisar uns concursos e eventualmente você estuda, né, se dedica e passa num concurso, né, ainda mais agora que a gente está tendo uma grande,
uma grande quantidade de concursos que estão sendo aí abertos, né, no momento agora. Tem épocas que tem menos concursos, aí né, fica mais difícil, e tem épocas que tem mais concursos. Nesse momento agora, felizmente, é uma época que tem bastante concurso, então acho que toda essa demanda reprimida das pessoas que terminam um doutorado desempregado, que é muito triste, né? Vai, com certeza, todo mundo vai se colocar. E aí, a pergunta, ser uma mulher cientista da informação, qual foi o seu grande desafio, se eu superei e como que eu superei? Então, eu acho que tem 2 grandes desafios, né, assim, para mulher cientista da informação especificamente. Um é que ainda existe na universidade, na academia, na pós-graduação, em todo lugar, muito machismo, né, e eu sinto que, infelizmente, ainda tem uma cultura meio antiga de tratar os mestrandos e os doutorandos como se fossem uns alunos, assim, que estão ali à disposição para fazer o que o grupo de pesquisa precisa, ou o que o programa precisa, enfim. E a gente sabe que as nossas agendas são complexas, né? E que a gente, enfim, faz o que é possível fazer, mas falta um pouco, eu acho, dessa compreensão de que mestrandas e doutorandas são pesquisadoras em formação, mas são pesquisadoras, estão fazendo pesquisa, né? Então, eu acho que, a partir do momento que a gente entende essas pessoas, essas relações, como um trabalho em equipe, mais do que o professor ensinando o aluno, que é um jeito muito antigo de olhar para a pós-graduação, a gente teria relações melhores, mais tranquilas, um ambiente de pesquisa mais tranquilo. E aí, as questões do machismo eu superei estudando feminismo, né? As principais questões que a gente vê em qualquer área, eu acho, talvez pior ainda, nas ciências exatas, eu não sei, porque eu não estudei exatas, né? A ciência da informação é uma ciência social aplicada, são as bibliografias, né? As referências dos programas, dos cursos, que são todas de homem, todas de pessoa branca, maioria da Europa, dos Estados Unidos, e aí isso é um pouco anacrônico a, com a ideia que a gente tem hoje em dia de pesquisa, de diversas vozes, de diversos olhares, né, da necessidade de você ter equipes cada vez mais diversas para solucionar problemas cada vez mais complexos, porque, né, cada um tem o seu modo de olhar. E com a minha rede de apoio dos meus amigos, que foi fundamental, que a gente trocava impressões, a gente trocava leituras, a gente trocava, né, elogios, e isso faz muito bem, isso é muito necessário, né? E hoje em dia tem uma dificuldade que eu ainda não superei, que eu não sei se eu vou superar, que é a distância da minha família, né? Então, eu acho que isso não é muito superável, mas a gente administra, né? Então, eu vou ao Rio mais ou menos 2 vezes por ano, a minha família, minha filha, minha mãe vem 2 vezes por ano, e a gente se fala praticamente todo dia, então a gente tenta, né, com a tecnologia e com as viagens, administrar essa distância. E aí, a pergunta, se você encontra muitas mulheres em cargos de liderança na sua área, a resposta é sim, encontra-se muitas mulheres em cargo de liderança, mas menos do que a gente gostaria, né? Ainda não é
uma paridade, assim. A biblioteconomia, que eu vou explicar aqui, a biblioteconomia é considerada uma profissão feminina, né, daquela, história de quando as mulheres, principalmente brancas, né, entram no mercado de trabalho, e aí o que que elas vão trabalhar? Elas vão trabalhar com as coisas que elas têm mais afinidade cultural, né, então vão ser professoras, porque sabem educar, vão ser bibliotecárias, porque sabem ler, sabem organizar, né, gostam de ler, gostam de estudar, gostam de organizar, enfim. E a biblioteconomia, inclusive, é uma profissão que desde sempre, eu acho, há muitos anos, ela é bem desvalorizada no mercado de trabalho. Os salários costumam ser mais para médio, baixos, do que para grandes salários, com algumas exceções. E a ciência da informação, sim, aí já é mais tecnológica, já é mais masculina, já é mais valorizada. Então a gente percebe que não é só a a possibilidade de agir num cargo de direção, mas também o quanto que essa profissão, por ter características associadas às mulheres ou aos homens, é valorizada na sociedade em geral. Então isso é uma questão que a gente precisa estar atenta. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho o que que é a ciência da informação, e aí eu trouxe esse título aqui, ó, Contribuições da ciência da informação para a discussão sobre mulheres na ciência. E aí, aqui as minhas afiliações, né, da UNIR e do IBICT. E aí, assim, uma breve história, eu não sou especialista nisso, mas uma breve contextualização sobre a ciência da informação. Ela basicamente é como se fosse uma junção, ou algumas pessoas chamam de um grande guarda-chuva que abarca as disciplinas da biblioteconomia, da documentação e também de arquivos e também de museus. Mas então a biblioteconomia ela vem desde tempos imemoriais, né? E a gente tem lá atrás, mais de 2.000, quase 3.000 anos atrás, os primeiros registros escritos, né? Que eram as tabuinhas de argila com a escrita cuneiforme lá, que eram guardadas. E aí depois, enfim, aí tem toda a coisa do papel, né, do papiro, das peles de couro, que as pessoas usavam como suporte para desenvolver a escrita. E aí a gente tem a Idade Média na história contemporânea na Europa, né, nos mosteiros e tal, em que tinha aqueles monges que copiavam, né, os monges copistas, e eles dedicavam a vida inteira a copiar os livros, principalmente os livros sagrados, e nessa época o acesso à leitura era muito restrito, né? Quase ninguém sabia ler, e a pessoa demorava meses para copiar um livro, né? Aí depois, lá para 1400 e pouco, esse Gutenberg inventa a imprensa, que é uma máquina de imprimir o papel com uma placa, né, de madeira com as letrinhas de metal que eles iam arrumando e passava a tinta e passava o papel. Então, uma grande revolução na história da humanidade, e aí os livros começam a serem mais popularizados, começam a ser mais acessíveis, ainda que não a todo mundo, mas, né, assim, fica mais fácil fazer cópias dos livros, fica mais fácil mandar livros para os lugares. Aí, na sequência, a gente tem o Renascimento, que é o momento em que as pessoas começam a aprender a ler.
Aí, a biblioteca começa a ter toda uma outra mudar a sua função, né, que ela passa de ser uma um lugar de guarda, de depósito e de cópia, para ser um lugar de alfabetização, de leitura, de acesso, né. E aí a gente tem, de lá para cá, essa parte da classificação dos livros, os sistemas de classificação, como é que vai arrumar tudo isso nessas estantes, para as pessoas poderem achar os livros. Então você tem a organização do conhecimento, né, que é você tem grandes classes do conhecimento. Isso é humanidades, isso é ciências exatas, isso é literatura, isso é religião. Então, você tem essas grandes classes, né, que pode-se dizer assim, como se fossem umas estantes, né? A estante disso, a estante daquilo, a estante daquilo outro, com as suas subclasses, né, como se fossem as prateleiras. E aí, para você colocar os livros ali, para você ter uma organização do seu acervo, do seu espaço, que você encontra as coisas, né? Basicamente é isso. E hoje em dia a função da biblioteca é bem essa, né? É, é uma função de formar essas coleções, quer dizer, escolher esses livros, organizar esses livros, disponibilizar esses livros. Isso é um lugar que as pessoas vão, né, que elas vão para ler, que elas vão para pedir informação, que elas, vão para ter acesso a tudo que a biblioteca pode oferecer, né, não só dos livros que ela tem, mas também acesso à internet, acesso a computadores, enfim. Por outro lado, a gente tem a documentação que é a parte da comunicação científica, que ela vai trabalhar especificamente essa parte da ela começa a se preocupar muito quando os periódicos científicos nascem, na época da Revolução Industrial, 1700 e pouco, mais ou menos. E aí, as revistas científicas começam a ser publicadas, né. Antigamente, antes disso, os cientistas trocavam carta. Então: "Ah, olha, descobri isso aqui, né, fiz um experimento assim, assim e tal". Imaginem, assim, o Galileu mandando uma carta para o coleguinha dele, que eu agora esqueci o nome, né. E aí o coleguinha responde: "Oh, eu também fiz isso, olha que legal, eu tive um outro resultado". Bom, era uma comunicação muito restrita, né, de uma pessoa para outra pessoa, só aquelas 2 pessoas ali sabiam daquilo. E aí depois da prensa do Gutenberg, quando você começa a poder fazer impressão de jornal, nascem os periódicos científicos, que são revistas que publicam artigos, que o que é um artigo? Um artigo é um uma explicação de uma pesquisa científica. Então, o que eu resolvi pesquisar, o que já tinha sido feito sobre isso antes, né, que método eu usei, que resultados eu obtive, que conclusão eu cheguei. Isso é o coração do artigo científico, que é a comunicação de como foi aquela pesquisa. E aí quando começam esses periódicos científicos, aí a gente não consegue mais encaixar esses periódicos naquela organização da biblioteca, dos temas, né, dos livros, que você colocava ali o livro na sua estante, na sua prateleira, porque os periódicos eles tratavam de várias pesquisas, de vários assuntos, de vários temas. E aí toda uma outra organização foi necessária para a gente, né, toda o interesse da organização do conhecimento é você encontrar aquilo que você tem, né. Então eles começaram a desenvolver
técnicas de catalogação, de padronização, de trocas entre as bibliotecas, né? Eu tenho esses, você tem que. Não, eu preciso procurar, então aqui eu não tenho, mas no catálogo da outra biblioteca tem. Então, e o pessoal que se dedicou à documentação é que trabalhou essas questões. E aí, hoje em dia, eles, né, seguiram e foram evoluindo, e basicamente a documentação é o processamento técnico das bibliotecas, né, dos periódicos, dos livros, e a parte digital também. Bom, aí, lá nos anos 50, 60, depois da guerra, começam a se desenvolver as tecnologias eletrônicas, né? Os primeiros computadores, que eram, né, milhares de máquinas imensas dentro de uma sala imensa. E aí, além disso, durante a guerra, teve as guerras mundiais, né? As guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 45. Muitos cientistas foram mobilizados para produzir muitas pesquisas, muitos experimentos. E tudo isso era documentado, né? Tinha os artigos, tinha os relatórios de pesquisa, e aí se fala de uma informação nessa época dos anos 50, 60, que é. Tudo bem. Oxi. Traduzir para qual idioma? Que dizem, o início da ciência da informação, né? Então, você junta um volume enorme de documentos com uma tecnologia nova de computadores, e aí você precisa de pessoas olhando para essa nova realidade. E aí, hoje em dia, a gente tem a ciência da informação como uma área de pós-graduação para os cursos de biblioteconomia, de arquivologia e, às vezes, até de museologia, dependendo. Porque são pessoas que, depois que elas fazem os seus cursos específicos, quando elas vão para a pós-graduação, normalmente as pós são de ciência da informação. E aí, o que faz a ciência da informação hoje em dia? Cuida dos repositórios, dos metadados, né, que são aquelas informações sobre as informações, né, informações sobre o que tem nos documentos, sobre aqueles registros, e a recuperação da informação, né, que é o que a gente faz no Google hoje em dia. Você coloca uma palavra ou um conjunto de palavras ou uma frase, o motor busca no sistema e traz respostas. Então, isso a gente chama de busca e recuperação da informação, organização do conhecimento. Então, aqui, né, um jeito de olhar para a ciência da informação, como esse grande guarda-chuva que abarca essas áreas, é uma área que estuda fluxos, sistemas, políticas, gestão da informação, organização do conhecimento e comunicação científica. Então, os fluxos, por onde a informação passa ou por quem a informação passa. Por exemplo, né, questões sobre a fibra ótica que vem dos Estados Unidos, que passa não sei por onde, isso é uma questão de fluxo de informação. As redes sociais, né? As pessoas que se conectam com outras pessoas, aqueles estudos dos grafos da internet, das hashtags no Twitter, aquelas coisas, isso é fluxo de informação. Os sistemas de informação, o Google, onde você bota lá a sua pesquisa, os repositórios institucionais, né, que são como se fosse uma base de dados das pesquisas, dos trabalhos, das teses, dos livros que são publicados numa universidade ou num instituto de pesquisa, ou, né, assim, é o conhecimento que foi produzido ali naquela instituição. Isso se chama repositório.
também estuda a ciência da informação as políticas de informação. Então, leis, normas, regulamentos que impactam como a gente se relaciona com a informação. Por exemplo, a Lei de Acesso à Informação é uma lei importante que é estudada na ciência da informação, né? A partir do momento que todo cidadão tem direito de fazer uma pergunta para uma instituição sobre si ou sobre a atividade da instituição, é uma diferença importante. E a LGPD também, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você diz que os dados que você coleta das pessoas, você tem responsabilidade de guardar e de guardar com segurança, aí também isso tem um impacto em como a circulação, a informação circula naquela sociedade. E a gestão da informação são os processos, né? Empresas, bibliotecas, quando chega um livro numa biblioteca, faz o quê? Acontece o quê? Bom, esse livro tem que ser, né, cadastrado no sistema. Para isso, ele tem que passar pelo processamento técnico, ele tem que ser catalogado, ele tem que ser, né, carimbado, ele tem que ser indexado com as palavras-chave, enfim. Numa empresa, a mesma coisa. Como é que a gente comunica com os funcionários? Como é que a gente comunica com os clientes? Aonde que a gente guarda a nossa informação? Como que é organizado o nosso servidor ou o nosso arquivo? Então, isso tudo é gestão da informação. A organização do conhecimento, ela é essa grande área, coração da biblioteconomia e da ciência da informação, que é organizar e classificar todo o conhecimento da humanidade. Então, a gente parte daquelas grandes classes, a CDD, Classificação Decimal de Dewey, tem outras, a CDU, Classificação Decimal Universal, a classificação facetada do Ranganathan, de 2 pontos. São várias opções de sistemas de classificação e organização do conhecimento que existem na biblioteconomia e que a gente estuda para aplicar e para melhorar, né? Fazendo pesquisa. E a comunicação científica é aquele processo de como fazer para os cientistas estarem atualizados das últimas pesquisas. Então, ela passa pelos periódicos, né, pelas revistas, e hoje em dia as questões que são estudadas são a questão do acesso aberto, ou seja, a gente, né, ter acesso livre ao resultado de pesquisas. Se estuda também as redes de cientistas, né, como é que a informação circula por essas redes. Então, enfim, esse é uma falhinha, assim, muito esquemática e geral, para vocês entenderem um pouquinho do que faz um cientista da informação, com o que trabalha o cientista da informação, e para a gente seguir aqui. Mas aí, bom, dito isso, eu falei para vocês lá no início que uma das coisas que me ajudou a superar minhas dificuldades foi estudar o feminismo, né? E aí, assim, é legal estudar o feminismo em geral, as grandes correntes das teóricas do feminismo, os movimentos feministas ao longo da história, mas aí eu me interessei mais especificamente pelo feminismo na ciência da informação, né? De que forma que essas teorias, essas propostas feministas, elas estão sendo discutidas na ciência da informação, e tem muita coisa. Então, eu trouxe aqui para vocês rapidamente saberem que, na linha do feminismo negro, que ela vai buscar a contribuição de mulheres bibliotecárias negras, a contribuição de pesquisadoras negras da biblioteconomia, da ciência da informação, de professoras. A gente tem essas pesquisadoras aqui nos Estados Unidos, a Dorothy Porter, no Brasil,
a Leide Clébia Silva, Franciele Garcês, a irmã dela, Dirnele Garcês, são pesquisadoras do feminismo negro na biblioteconomia e na ciência da informação. Na parte do feminismo decolonial latino, que é aquele que vai trazer as influências dos povos originários da Abya Yala, né, como elas chamam, do feminismo comunitário, das pesquisadoras, né, que trabalham aqui no Brasil, no México, na Guatemala, na Colômbia, tem então a Natália Cardona, e no Brasil tem a Natália Romero e a Bianca Rian, que juntam um pouco essas questões decoloniais com a ciência da informação. E aí tem também uma outra linha, que é a minha, do feminismo crítico ou da desconstrução crítica. E aí, nos Estados Unidos, tem a Hope Olsen, que vai questionar essas classificações que eu falei lá atrás, como que essa classificação das religiões, das ciências exatas, das ciências humanas, ela vem de um lugar que foi produzido por homens, então ela carrega esse olhar do homem europeu ou estadunidense, do norte global, né? Dentro dessas classes, e a gente fica encaixando as nossas coisas nessas classes, então ela propõe uma discussão interessante, e eu e a Ana Brizola, que trabalhamos com o conceito de competência crítica e informação, que eu vou trazer para vocês um pouquinho mais para frente. Aí, na ciência da informação, eu trouxe aqui 4 pesquisas que são interessantes para a gente ver assim, mais especificamente o que está sendo feito na ciência da informação sobre a questão das mulheres. Então, a Gilda Olinto, que foi a minha orientadora de doutorado, ela fez, no século passado, olha aí, 1993, uma primeira pesquisa sobre classe social e gênero no sucesso escolar. Essa pesquisa foi pioneira, ela usou dados do IBGE e fez uma pesquisa de campo no Colégio Pedro II para discutir a influência da classe social e do gênero no sucesso escolar. Essas pesquisas estão todas nas referências aqui dessa apresentação e disponíveis no repositório do IBICT, que são todas pesquisas ou da minha orientadora ou das minhas colegas de mestrado e doutorado. A Nádia, que também foi orientada pela Gilda, ela defendeu em 2019 a tese sobre as influências sociais na percepção e no uso das tecnologias. Essa pesquisa da Nádia é muito interessante porque ela vai ver que ela vai ver que as meninas, elas usam muito melhor a tecnologia, talvez não muito melhor, mas usam bem a tecnologia, e quando elas vão se autoavaliar suas capacidades, elas dizem que elas sabem mais ou menos. E os meninos, eles usam também mais ou menos bem as tecnologias, mas quando eles vão se autoavaliar, eles dizem que eles são ótimos. E aí ela propõe essa discussão da autoestima e da autoconfiança na própria capacidade das meninas e dos meninos. Então, ela vai dizer, as meninas se saem um pouquinho melhor no uso efetivo das tecnologias do que os meninos, dependendo de alguns critérios lá, mas os meninos se acham muito melhores que as meninas. Então, ela discute isso, e isso é uma informação importante para a gente saber, né? Assim, que a gente
muitas vezes é criada para ser muito críticas, né, com a gente mesma. Então, que a gente precisa desenvolver essa parte da autoconfiança. A tese da Lady Kleber é uma beleza de tese. Ela vai acompanhar a trajetória de 3 professoras negras de biblioteconomia e ela vai mapear o legado dessas professoras a partir dos pesquisadores que elas formaram, ou nas atividades de PIBIC, ou porque orientaram os mestrados ou os doutorados, e aí ela faz esse mapa de como essas pesquisadoras relatam todas as dificuldades de ser uma pesquisadora negra num ambiente universitário, majoritariamente masculino, branco, e como que as pesquisas delas e a atuação como orientadoras foi criando uma rede enorme de pesquisadores que também pesquisam as questões de raça, de gênero e tal na biblioteconomia. Então, é linda essa pesquisa. E aí, a última pesquisa que eu trouxe aqui para contar um pouquinho para vocês dos meus resultados foi a minha, que trata da desconstrução de estereótipos de gênero a partir do ensino de informação, de competências em informação, né? Que é isso que eu vou explicar para vocês agora. E aí, a gente vai entender o seguinte, que a informação, ela é construída socialmente, né? Assim, a gente chegou numa fase da ciência da informação que a gente não acha que a informação está dentro do livro, né? Você vai abrir o livro, a informação vai pular para a sua cabeça, não é isso. Nem a gente acha mais, como a gente achava antes, que a informação está dentro da cabeça, né? Você vai abrir o livro e a informação vai se formar na sua cabeça. Mas hoje em dia a gente entende que a informação ela é um processo intersubjetivo, né, que acontece entre diversas subjetividades e na relação com o registro do conhecimento que é o objeto que você está lendo, ou consultando, ou o filme que você está vendo e tal, não sei o quê, e todos os contextos, né? O seu contexto, o contexto que ele foi escrito lá atrás, ou filmado, enfim. Então, a informação, a gente entende hoje em dia que ela acontece nessa relação das diversas pessoas, né? A pessoa que está lendo, a pessoa que escreveu, a pessoa que colocou o livro naquela classe, naquela estante, com aquelas palavras-chave, o contexto de produção, o contexto de leitura, o espaço, o ambiente, tudo isso constrói a informação, né, naquele momento. E aí, quando a gente entende isso, a gente se pergunta assim, quem produziu essa informação? Será que essa informação foi produzida quando? E em quais condições? Com quais facilidades ou dificuldades essa informação foi produzida, foi obtida, chegou até aqui? Quem financiou a produção dessa informação, a vinda dessa informação para cá? Né? Tudo isso são questões que a gente se coloca para a gente entender melhor a informação. E aí a gente pensa assim, por onde ela passou? Olha, os fluxos. Como que ela chegou até mim? Que grupos ela representa? Que grupos ela silencia? Que outras informações parecidas ou diferentes não chegaram até mim no lugar dessa e por quê? E aí a gente vai entender que a competência crítica em informação, né, é esse estado de alerta que a gente tem que ficar vigilante com o trato com a informação e que a gente se pergunta constantemente essas coisas. E isso não só com o exemplo que eu dei anteriormente, né, das bibliografias, dos cursos, que aí você olha, vou aprender política de informação. Sim, mas todos os autores são homens, todos os autores são brancos, todos os autores são europeus. Eu só estou tendo um ponto de vista
muito distante do meu, para aprender esse assunto, né? Cadê as mulheres? Cadê as pessoas não brancas? Cadê as pessoas não europeias, né? Latinas, africanas? Cadê esses pensamentos, né? E isso também pode funcionar para tudo, né? Funciona para a rede social, quando a gente tem um algoritmo viciado que você passa e vê o mesmo negócio várias vezes, ou então 10 negócios parecidos, você fala assim: nossa, mas, né, o que esse algoritmo está me dando, né? Por que isso é assim? Então a gente, né, busca desenvolver esse relacionamento crítico com a informação. E aí, quando a gente pensa nisso, eu na minha tese, a minha pergunta era: tá, tá, entendi, competência crítica, mas faz como para ensinar isso para as pessoas? Aí eu fui procurar, né, na literatura, que é como a gente faz, na ciência, como é que faz? Vou ver o que já tem, né? Vamos ver o que já tem. E aí eu fiz uma pesquisa grande, internacional, em várias bases de dados, e encontrei muitas práticas de ensino, e dessas práticas de ensino eu tirei aqui 6 propostas de, vamos dizer assim, atitudes interessantes para a gente ter uma prática crítica na nossa vida acadêmica, assim, no nosso estudo, no nosso ensino, na nossa pesquisa. E aí eu gostaria de compartilhar isso com vocês, né? Assim, de toda a literatura de ciência da informação, de, enfim, comunicação, educação midiática, letramento digital, eu pesquisei várias áreas, né? Como é que se ensina a usar o computador, como é que se ensina a usar a internet, como é que se ensina a usar a biblioteca, como é que se ensina a trabalhar com as mídias. E aí juntei isso com a literatura feminista, né? Assim, né? O que as feministas das diversas correntes vão falar sobre a ciência, sobre o ensino, né? Eu fui pesquisar isso também. E aí eu juntei e fiz essas 6 propostas para uma prática crítica, que são, né, categorias de análise na minha tese, mas aqui jeitos de olhar e de se comportar e de se perceber a gente mesmo. Então, o ponto de vista, ele vai entender que a gente parte de um corpo, de um lugar, de uma experiência, de um tempo e de uma ancestralidade, que é muito importante, né? As pessoas que vieram antes de nós. Então, o nosso ponto de vista é o nosso contexto, é o nosso ponto de partida. A autocrítica é essa necessidade da gente entender como que a gente aprende, como que a gente recebe as informações, como que a gente quais são os nossos mecanismos cognitivos que, né, são carregados dos nossos preconceitos, dos nossos estereótipos, e a gente tem que compreender o nosso modo de pensar, de sentir e de aprender para a gente poder identificar as questões dos estereótipos de gênero, principalmente, né, que foi o que eu estudei, e outros, na nossa vida, né? A ideia da colaboração é que, se eu tenho um ponto de vista individual, quando eu ouço as outras pessoas com seus outros pontos de vista, que eu troco informação com ela e que eu colaboro com ela em práticas de estudo, de ensino, de pesquisa, com pessoas diversas, né, com outros pontos de vista, aí, se a gente fizer isso de um jeito generoso, com empatia, a gente amplia o nosso saber. Quer dizer, eu não fico mais restrita ao meu único ponto de vista, mas eu consigo, né, compreender e aprender coisas com diversos outros pontos de vista.
A parte da desconstrução é isso, né, assim, da autocrítica, que a gente perceber, né, como que a gente, aprendeu as coisas, como que a gente muda de opinião ao longo que a gente vai aprendendo outras coisas, e a gente entender a estrutura de opressão, né, de entender que existe e isso é concreto, eh né, uma classe que tem mais poder que a outra e domina a outra, que tem uma raça, enfim, que tem mais poder que a outra e domina a outra, que tem um gênero que tem mais poder que o outro e domina o outro, e que isso é construído socialmente, né? Não existe nenhuma superioridade de nenhum tipo, de nenhuma raça, raça nem existe, né? É um conceito derivado do racismo. Nós, né, só tem uma raça humana, mas enfim, não existe nenhuma superioridade de nenhuma forma entre gêneros, entre raças ou etnias, e entre pessoas de sexualidades e identidades de gênero distintas, mas existe sim uma pressão social, né? E aí a gente entende que a informação, a tecnologia, as mídias, elas podem reproduzir essa opressão, que acontece muito, ou elas podem desconstruir isso, que felizmente tem acontecido cada vez mais. E o empoderamento, né, que se fala muito, tem gente até que não gosta muito dessa palavra, mas o empoderamento é essa parte da autoestima, né, da gente entender que assim, porque, no estudo da Nádia tem um negócio interessante que é assim, por volta do 7º ano, as meninas começam a ter mais dificuldade em matemática, achar que tem mais dificuldade em matemática, todo mundo tem, mas tirando um ou outro que realmente aprende com facilidade, mas as meninas têm resultados bons e acham que não sabem nada, e os meninos têm os mesmos resultados, às vezes um pouco piores, e acham que estão sabendo. Então, essa parte do empoderamento da autoestima, ela é muito importante, para dizer assim: não tem muitas mulheres físicas, ou não tem muitas mulheres CEO de empresas, de grandes empresas, não é porque as mulheres não têm capacidade, porque as mulheres são impedidas de chegar lá. Isso tem milhares de estudos falando isso, depois vocês olham a minha tese se vocês quiserem. Mas, então, a gente saber isso é muito importante para a gente se fortalecer, né? Para a gente dizer, não, dizem que tem pouco porque as mulheres não gostam, porque as mulheres não podem, porque as mulheres... É tudo mentira, né? Assim, é tudo construído para privilegiar algumas pessoas para manter aquele status e impedir outras pessoas de chegar lá. Mas quando a gente sabe isso, porque a gente já desconstruiu aqui né, já entendeu os sistemas de opressão, já entendeu como a gente pensa, já entendeu como os estereótipos são feitos, aí a gente consegue, não, tudo bem, eu tenho que lutar contra isso. E aí o último é interessante porque ele vem das feministas aqui da América Latina, da Bia Ayala, que é essa ideia do bem viver, que eu gosto muito, que é uma ideia seguinte: eu não posso ser feliz enquanto meu coleguinha, seja ele outro grupo, os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, ou a natureza, né, os rios, as árvores, as montanhas, as coisas não tiverem bem, né? Como que eu vou viver bem se do meu lado tem gente ou coisa ou elementos naturais que não estão bem?
Então, a gente tem que lutar para todo mundo estar bem, para todo mundo viver bem, né? Essa ideia do bem viver. E aí, assim, bom, mas isso é difícil, né? Porque se a gente só vai estar bem quando todo mundo estiver bem, vai demorar, ou talvez nem nunca chegue. Então, a gente sabe que essa é uma luta constante, para sempre, vai lutar para sempre. Né? Eu vou olhar uma injustiça, eu vou lutar contra aquela injustiça, vai aparecer outra injustiça, eu vou lutar contra outra. Então, a gente não pode esperar para ficar bem só lá no final. A gente tem que viver bem ao longo do tempo que a gente luta e ser feliz e ajudar as pessoas e também relaxar um pouco e também se divertir enquanto luta. Então, essa ideia é muito interessante e, enfim, acho que com essas pistas, vamos dizer assim, para a gente pensar num jeito de viver, de estudar, de trabalhar, de pesquisar, que seja mais feminista, que seja mais justo, que seja mais transformador da sociedade, eu acho que é um caminho, assim, é difícil, mas é o bem viver, assim, é difícil, a gente talvez nem nunca chegue lá, mas a ideia é seguir lutando com alegria, né. E aí, eu trouxe para vocês aqui algumas reflexões de como é que vocês podem usar isso na vida de vocês, né. Eu sei que vocês estão no segundo ano do ensino médio, a minha filha está entrando no segundo ano do ensino médio agora, e que, enfim, tem todas as questões do Enem, tem todas as questões da escolha da carreira, tem todas as questões de pensar no futuro, de pensar no futuro trabalho. E aí eu proponho que vocês pensem assim, sobre o ponto de vista, né? Eu preciso me perceber sujeito ou sujeita, tem pessoas que gostam de escrever sujeita, da minha própria vida. Né? Então, eu tenho agência na minha vida. Eu tenho que entender de onde eu vim, né? Aonde eu estou, quem eu sou, quem eu gostaria de ser, e assumir essa agência. Né? A autocrítica ela é importante para a gente pensar assim: como que eu mesma me limito? Que coisas eu já consegui desconstruir e que coisas eu ainda reproduzo? Estereótipos, preconceitos, né? Assim, a gente vê muito a pessoa militante do movimento feminista que é anti pessoas trans, o que eu não sei como é que a pessoa resolve isso na cabeça dela, né? Porque assim, o feminismo não tem nada a ver com isso, mas a pessoa acha que é feminista mas não, aí mulheres trans não, porque nasceu homem, tá? Foi socializada, né? Então, enfim, né? A gente vê isso muito, que muitas vezes a gente consegue dar um passo para um lado e para o outro ainda falta. Então, é bom a gente refletir sobre isso às vezes e ir ajustando, né? A colaboração, que é essa ideia, né, de quem são as mulheres cientistas que eu admiro? Onde eu gostaria de estudar ou de trabalhar, né? Com quem? Qual equipe eu gostaria de pertencer? Isso é interessante, né? E a colaboração com as colegas também, né? Assim, vamos formar um grupo de estudo? Vamos formar um grupo de apoio? Eu sou boa em matemática, minha amiga é boa em química, a outra é boa em português. Vamos juntar isso aí para a gente se ajudar a chegar lá? Né? Aonde é o lá que eu quero chegar e como que eu crio uma rede de apoio para me ajudar a chegar lá?
A desconstrução é esse entendimento, né, que eu falei antes. Me dificultam, né, pessoas dificultam a nossa vida, pessoas excluem a gente, pessoas riem do meu sonho. Aí a gente desanima, aí a gente quer desistir. Então, a gente precisa identificar esses mecanismos. Tem pessoas que, infelizmente, ainda não conseguiram entender que a gente não se valoriza quando a gente desvaloriza outras, né? Pelo contrário, a gente só mostra que a gente tem um monte de coisa aí para trabalhar. Então, quando a gente valoriza as nossas pessoas em volta, né, professores que valorizam o trabalho dos seus alunos, a contribuição dos seus alunos, orientadores que valorizam as ideias, as propostas e até os erros dos seus orientandos. Quando a gente faz isso, a gente, né, se empodera, a gente caminha para o empoderamento. Então, a gente identifica os mecanismos de opressão, né? Estão querendo me excluir, ou estão rindo de mim, eu estou me sentindo desanimada. Então, como é que eu vou fazer? Empoderamento por mais que as pessoas digam que não, eu sei que eu posso. Né? Lembrem da pesquisa da Nádia sobre a matemática, sobre o uso das tecnologias, que, assim, no resultado, o das meninas era um pouquinho melhor, mas na autoestima dos meninos estava lá em cima. Então, nem sempre a gente precisa ter um resultado excelente para a gente ter uma performance excelente. Excelente é o melhor que a gente pode fazer. E aí, né, assim, vamos fazer o melhor que a gente pode. Pode ser pouco, pode ter que ainda trabalhar muito pela frente, mas é o melhor que eu posso. E você pode fazer o seu melhor, sempre, né? E o bem viver, que é saber que a luta vai ser longa e que a gente precisa ser feliz e se divertir, promover a felicidade ao nosso redor para fortalecer a nossa luta. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês de contribuições da ciência da informação. Tem muitas outras, né? Eu só falei de algumas pesquisas, de algumas referências e de algumas amigas minhas lá do mestrado e do doutorado, mas tem muitas outras. Que a ciência da informação pode ajudar vocês a terem um melhor relacionamento com a informação, terem um entendimento mais feminista das relações de informação, de aprendizagem, de autoestima. Essas coisas são muito importantes. E eu agradeço muitíssimo pelo convite, pelo espaço para poder conversar com vocês. Fico totalmente à disposição de vocês para continuar essa conversa. Vocês podem me mandar e-mail, eu tenho meu e-mail da Unir, eu tenho meu e-mail do IBICT, eu tenho um perfil no Instagram também, que eu consulto regularmente, e aqui estão as referências das pesquisas que eu comentei com vocês. Eu vou passar aqui devagarzinho, depois quem quiser pode voltar no vídeo para poder ler com calma as referências. Eu não sei se essa apresentação fica disponível para vocês, mas qualquer coisa me peçam que eu mando. Aqui é o final das referências, ó. E, de novo, muito obrigada pela atenção. Sigam acompanhando os canais das Futuras Cientistas e até a uma próxima oportunidade. Muito obrigada.